O impacto do bastão contra a perna dele ecoou como um estalo seco, carregado de uma violência que não precisava de palavras. "Pro chão, desgraçado!" rugiu o sargento Duncan Hale, o rosto vermelho e distorcido pela raiva, enquanto encarava o homem que acabara de deter. O corredor caiu de lado, o corpo enrijecendo com a dor, mas não respondeu. Não gritou, não implorou, apenas ergueu o olhar, firme, calculado, frio, analisando cada traço do policial que o atacava. Hale achou que estava diante de mais um suspeito inconveniente circulando onde não deveria. Não imaginava que estava encarando justamente a pessoa que desmontaria sua carreira pedra por pedra, expondo a sujeira entranhada no departamento onde ele se achava intocável. E se a pessoa encarregada de garantir sua segurança se transformasse no seu pior inimigo? Se você está assistindo isso agora, prepare-se, porque a identidade desse homem vai virar tudo de cabeça para baixo. O sol martelava o Briarwood District, um bairro de casas amplas e jardins milimetricamente aparados, onde qualquer ruído fora do normal era tratado como ameaça. Cortadores elétricos, vozes de crianças e cachorros bem treinados criavam o fundo sonoro perfeito de um lugar civilizado. Foi ali que o sargento Hale avançou com sua viatura, inflado por um senso exagerado de autoridade. Ele não patrulhava, desfilava, acreditando ser o guardião supremo daquele pedaço de céu particular. Quando o rádio chiou anunciando indivíduo suspeito caminhando pela Larch Avenue, Hale sentiu a adrenalina que amava. O relatório era vago, quase risível. Um homem trajando roupas escuras. Mas ele sabia o que aquilo realmente queria dizer. No vocabulário silencioso daquele bairro, suspeito era simplesmente um homem negro existindo no lugar errado. Ele o localizou 2 quadras depois. Lionel Mercer, 41 anos, fazia o que fazia todas as manhãs de terça e quinta, uma corrida leve antes do trabalho. Trajava uma camiseta azul clara, bermuda esportiva marrom e tênis já gastos. Nem de longe combinava com a descrição. Não estava parado. Não estava espreitando. Mantinha um ritmo constante, ouvindo uma gravação de voz com anotações do caso que investigava. Uma complexa rede de contratos superfaturados que ele vinha desmontando peça por peça. A corrida era seu momento de clareza. E a viatura apareceu abruptamente, deslizando para o meio-fio com agressividade suficiente para forçar qualquer pessoa a parar. Hale saiu da viatura com a mão pousada sobre o coldre, como se já tivesse decidido o desfecho. "Ei, você aí! Pra calçada agora!" Lionel retirou os fones, sentindo o silêncio pesar, cortado apenas pelo vento quente. "Algum problema, oficial?" perguntou com voz tranquila, mesmo diante da hostilidade evidente. O sargento sorriu com desdém. "Quem pergunta aqui sou eu." Ele avançou, invadindo o espaço de Lionel como um predador testando território. "O que você veio fazer nesse bairro?" "Correndo, só isso." Lionel registrava tudo. O nome no uniforme, o tom de voz, o leve tremor excitado na mão do policial. "Correndo?" Hale repetiu como se fosse uma acusação. "Certo. Sempre tem uma história pronta. Documentos. Agora." E aquele era apenas o começo. Lionel ergueu as mãos devagar, dedos abertos, mostrando que não representava ameaça alguma. "Eu não carrego documentos quando corro, senhor. Meu nome é Lionel Mercer. Moro ali adiante, uns 2 quilômetros. A explicação era tranquila, objetiva. Para o sargento Duncan Hale, no entanto, aquilo soou como afronta. "Ah,
Então agora você dá desculpa no meu bairro? Hale avançou mais um passo, pressionando o dedo contra o peito de Lionel. Acha que pode circular por essas ruas sem ninguém reparar? Você bate com a descrição de um invasor que estamos procurando. A mentira era tão frágil que mal se sustentava de pé, mas para ele servia como munição. Eu não estou invadindo nada, estou treinando, respondeu Lionel firme, mas sem elevar o tom. Essa calma foi interpretada como provocação. O rosto de Hale endureceu. Ele não viu autocontrole, viu insolência. Então você tem opinião agora? Quer bancar o valente comigo? Antes que Lionel pudesse completar uma frase, o empurrão veio seco, planejado para tirá-lo do equilíbrio e forçá-lo a reagir. Ele cambaleou 2 passos para trás, quase caiu, mas conseguiu estabilizar o corpo. Não ergueu as mãos, não partiu para cima. Seu autocontrole era disciplinado demais para isso. Ele apenas endireitou a coluna. Senhor, o senhor está ultrapassando seus limites. Aquilo foi a senha, a justificativa perfeita. Hale sacou o bastão metálico com a fluidez de quem já sabia exatamente onde iria golpear. Vou te ensinar qual é o limite, murmurou, os olhos brilhando com satisfação doentia. O primeiro golpe atingiu o chão, arrancando faíscas do asfalto. O segundo veio preciso e cruel. O impacto contra a canela de Lionel ecoou como um trovão curto e brutal. Um som que não trazia técnica, apenas ódio. A dor explodiu instantaneamente, correndo pela perna como fogo líquido. Ele desabou no concreto, comprimindo os dentes para não gritar. Hale pairou sobre ele, triunfante. Fica aí no chão, verme! Berrou. Do outro lado da rua, o oficial mais novo, Evan Price, observava a cena encostado na viatura, segurando um copo térmico de café. Seu sorriso era apático, quase entediado, como se assistisse a algo rotineiro. Lionel ergueu o olhar. A calçada impecável da Larch Avenue, com suas flores podadas e gramados perfeitos, agora era cenário de uma agressão grotesca e completamente gratuita. A dor queimava sua perna, mas sua mente se congelou, entrando em modo analítico. Ele olhava Hale e já não via uma farda, via um acusado, via um processo, via um homem condenado pelo próprio excesso. A cena seguinte já era outra. A sala de registro da delegacia exalava cheiro de café queimado e tinta velha. 1 hora havia se passado desde o ataque. Hale ocupava uma cadeira giratória barata, inclinando-se sobre o teclado enquanto transformava a violência em parágrafos burocráticos. A adrenalina tinha evaporado, substituída pelo tédio de sempre. Para ele, espancar alguém era parte do trabalho. O relatório era o detergente que lavava suas próprias mãos. O novato Price estava encostado no batente da porta, sorvendo o café sem pressa. E aí, como vai escrever essa novela hoje? Perguntou, como se discutisse o cardápio do almoço. Hale estalou os dedos, ainda com aquele sorrisinho arrogante. Do jeito tradicional. Ele piscou. Vamos seguir o manual. Mas não era o manual oficial. Era o manual deles, o conjunto de mentiras que há anos o departamento fingia não ver. E naquele instante, sem que percebessem, uma peça tinha se movido no tabuleiro. A primeira peça que derrubaria todo o resto. O manual que todos no batalhão decoravam, cheio de expressões mágicas capazes de converter violência gratuita em protocolo, repousava aberto na mesa. Era quase um grimório moderno de como distorcer fatos até que parecessem justificáveis.
O sargento Duncan Hale começou a redigir o relatório usando apenas 2 dedos, golpeando as teclas com lentidão quase preguiçosa. O indivíduo foi avistado circulando de maneira suspeita em uma área residencial que registrou tentativas de invasão recentemente. Ele virou o rosto para o colega. Vamos colocar que já havia chamado anterior. Dá mais peso. O oficial Evan Price assentiu. Sim, som nervoso. Fica bonito no papel. Hale continuou digitando, deixando que a mentira fluísse como se estivesse apenas descrevendo o clima. Ao ser abordado, o sujeito mostrou comportamento hostil, recusando-se a se identificar e utilizando linguagem ofensiva. Nada disso havia acontecido. Lionel Mercer não tinha levantado a voz sequer uma vez. Hale seguiu inventando. Foi solicitado que colocasse as mãos sobre a viatura por segurança. O indivíduo desobedeceu ao comando e fez um movimento brusco em direção à cintura, indicando possível arma. Aquela era a frase coringa. O atalho perfeito. O truque mais velho da corporação. Bastava insinuar que havia uma ameaça e tudo ficava legalizado. Price, querendo participar, adicionou sua dose de ficção. Coloca aí que ele ficou tensionado, como se fosse correr. Eu posso confirmar isso depois. Hale sorriu satisfeito. Boa. Fica coerente com resistência. E assim foi digitando. O indivíduo passou a resistir de forma ativa, afastando os braços e tentando golpear o agente. Hale olhou para os próprios punhos. Lisos, nenhum arranhão. Mas no papel, ele era quase um herói que tinha sobrevivido a uma batalha imaginária. Agora vinha a parte do bastão. Diante da tentativa de fuga, utilizei um único golpe de contenção aprovado pelo departamento, direcionado ao membro inferior esquerdo, visando impedir riscos à comunidade e evitar perseguição. Convenientemente, esqueceu de mencionar o primeiro golpe, aquele que tinha errado o asfalto num estalo seco. No fundo, uma preocupação lampejou. Ele teria que verificar a câmera corporal. Havia ligado o equipamento como determinava o protocolo, mas sabia exatamente como criar uma falha técnica, um solavanco, uma queda súbita de sinal, um trecho corrompido. Era um truque tão antigo que já nem era visto como irregular. Enquanto tudo isso era costurado em palavras bonitas, Lionel Mercer permanecia sentado no banco metálico da cela, a perna latejando em ondas quentes de dor. As acusações contra ele, desacato e conduta suspeita, eram tão absurdas que desapareceriam em poucos dias. Mas não era sobre isso, não era sobre processo, era sobre humilhação. A engrenagem padrão, ferir, ridicularizar, intimidar e depois empurrar a burocracia por cima para apagar vestígios. Lionel recusou o exame médico da cadeia. Sabia que seria apenas uma enfermeira terceirizada anotando qualquer coisa rápida e rasa. Ele queria documentação real, de gente competente, com imagens que falassem por si. De longe, ele ouviu risadas, charges racistas, reclamações sobre relatórios. Tudo aquilo era tão rotineiro quanto o cheiro velho de café queimado impregnado no ar da delegacia. Quando Hale passou pelo corredor rumo à sala de descanso, lançou um olhar para dentro da cela. Os dois se encararam. Hale piscou, devagar, orgulhoso, um gesto de poder infantil, mas suficiente para transmitir a mensagem. Você está onde deveria estar. Hale acreditava que tinha vencido, que o sistema fecharia todas as portas,
que as palavras do relatório enterrariam qualquer verdade. Ele não fazia ideia de com quem estava lidando. 2 horas depois, Lionel saiu mancando da delegacia. O gesso temporário envolvia sua perna como uma lembrança branca e silenciosa do ataque. As acusações eram tão fracas que mal sustentavam o papel em que foram impressas. No balcão, o atendente empurrou seus pertences com desdém. Fone de ouvido, celular, uma chave de casa. Lionel não respondeu, não reclamou. Guardou tudo, respirou fundo e entrou no táxi. Seu apartamento, minimalista e meticuloso, parecia um contraste absoluto com o caos que havia enfrentado horas antes. A água quente do chuveiro ardeu nas costas arranhadas pelo choque contra a viatura. Depois de trocar de roupa, sentou-se no sofá elevando a perna. A dor pulsava, mas seu olhar era frio, preciso. Ele conhecia aquele sistema, sabia como funcionava cada etapa e sabia exatamente como derrubá-lo. Fazer uma queixa local? Ridículo. Ele já tinha visto processos assim serem engavetados por amigos de bar, parceiros de pesca e cúmplices silenciosos. Processo civil? Talvez rendesse um cheque, mas dinheiro não era o objetivo. Aquilo não mudava nada. Não tocava o problema. Não atingia a raiz. Havia a terceira opção, a verdadeira. Ele levantou, caminhou até o escritório, ligou o laptop e abriu um navegador seguro. Um portal inacessível para qualquer pessoa que não tivesse a credencial certa. E ele tinha. Ele era essa credencial. Lionel digitou. Relatório oficial, Unidade Federal de Supervisão Pública, Subdivisão de Direitos Civis. E começou a narrar o ocorrido em ordem precisa, técnica, clínica. Cada insulto, cada golpe, cada omissão de Price. Cada mentira de Hale, sem drama, sem exagero, apenas fatos reunidos como dinamite pura. Então anexou seu arquivo pessoal. Agente Federal, Lionel Mercer, Serviço Nacional de Investigação, Seção de Integridade Pública. Não era mais um cidadão reclamando. Era o Estado reagindo contra um de seus próprios agentes locais. A legislação que citou transformava o ataque de Hale em crime federal de violação de direitos fundamentais. Anexou as fotos médicas. O laudo hospitalar mostrando a fissura na tíbia, seu histórico impecável de 12 anos na força, e endereçou diretamente ao chefe da Divisão Federal de Direitos Civis em Washington, um homem com quem havia trabalhado em uma conferência há 2 anos. Respirou fundo e clicou em enviar. O relatório cruzou servidores seguros a quilômetros dali, pousando em uma mesa onde nenhuma desculpa local poderia apagá-lo. Era o começo do fim. Três dias depois, uma notificação interna, discreta, mas carregada de tensão, chegou ao Departamento de Assuntos Internos da Polícia de Eastborough. E, a partir dali, nada mais seria como antes. O Departamento de Segurança de Brookdale, uma cidade média no interior de Minnesota, começava a movimentação típica de fim de turno quando um alerta eletrônico piscou na caixa de entrada da capitã Lydia Hanford. Ela era conhecida por sua rigidez e pela habilidade quase automática de transformar qualquer queixa em procedimento padrão. 15 anos apagando incêndios internos tinham treinado seu olhar para descartar problemas antes mesmo de lê-los, mas o nome na tela a fez franzir o senho. Elias Rowan.
As alegações eram diretas: agressão física sem justificativa, detenção ilegal, abuso de autoridade. Para Lídia, aquilo não passava do ritual, sempre o mesmo em casos que envolviam suspeitos que se acham vítimas. A narrativa do reclamante nunca coincidia com o relatório do policial, e como de costume, ela já presumiu que o agente estaria certo. Ela imprimiu o documento, caminhou pelo corredor e chamou o sargento Cole Atwood para um canto. Atwood era um homem corpulento, com um ar de arrogância permanente e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Cole, Lídia ergueu o papel. O cidadão que você abordou na Riverbend Trail ontem fez uma denúncia formal. Diz que você atacou ele sem motivo. Atwood soltou uma risadinha seca. Ah, esse sujeito... Ele começou a discutir. Não respondeu às perguntas e tentou ir embora. Feliz que só precisei imobilizar. Seu parceiro confirma? Perguntou Lídia, já puxando outra folha. Óbvio. O Tyler estava comigo. Viu tudo. A capitã não questionou, não cruzou informações, não pediu evidências. A investigação dela se resumia a ajustar palavras para que o relatório final parecesse sólido. Ela só avisou: escrevam as declarações complementares direitinho, usem os termos corretos, eu resolvo tudo antes do fim da semana. A única pergunta que parecia obrigatória veio por formalidade. E a bodycam? Atwood deu um sorriso enviesado. Travou. Vídeo não carregou. Essa porcaria nunca funciona direito. Lídia nem fingiu surpresa. Esse truque já era velho o suficiente para ter netos, mas servia para criar a dúvida necessária. Em menos de 2 dias, ela encerrou o caso. Seu relatório era impecável na superfície e podre no conteúdo. Após análise dos depoimentos dos agentes envolvidos e diante da ausência de elementos comprobatórios fornecidos pelo denunciante, esta divisão conclui que a acusação de uso excessivo de força é improcedente. Carimbou como sem fundamentos, arquivou e respirou aliviada. Mais um dia normal protegendo a família Azul. Só que ela não sabia. Aquele documento montado às pressas estava prestes a se tornar o centro de uma tormenta federal. Na manhã seguinte, enquanto o chefe de polícia Randall Pierce apreciava seus 10 minutos sagrados de silêncio antes do trabalho começar, seu assistente entrou carregando um envelope grosso, selado, com o brasão do Departamento de Justiça dos Issintai-Ua, Divisão de Garantias Constitucionais. Pierce ficou pálido. Envelopes assim não chegavam para avisar. Chegavam para destruir. Ele abriu com cuidado, mas as mãos tremiam. O texto era frio e direto. Esta correspondência notifica formalmente a abertura de uma investigação criminal sob o título 18 USC, parágrafo 241 e parágrafo 242, referente a violações de direitos civis cometidas por agentes sob sua supervisão. E ali estava o nome: Sargento Cole Atwood. A suposta vítima, Elias Rowan. Pierce já achava terrível, mas então leu a frase que virou seu estômago. A queixa foi apresentada por um agente federal atuando sob identidade confidencial. Ele precisou reler 3 vezes. Eles tinham detido e agredido um agente federal em operação encoberta, e isso significava desastre. O documento exigia preservação completa de todas as provas: GPS da viatura, comunicações de rádio, relatórios internos e, principalmente,
Todo o conteúdo bruto das bodycams, sem cortes, sem falhas técnicas. Os federais não acreditavam em coincidências, nem aceitavam desculpas. Para piorar, a carta requisitava todo o histórico disciplinar do sargento Atwood, incluindo incidentes anteriores que o departamento convenientemente empurrara para baixo do tapete. Pierce fechou os olhos. Uma investigação federal significava conferências de imprensa, audiências, exposições públicas e, acima de tudo, a possibilidade real de intervenção do governo em todo o departamento. E havia um detalhe que tornava tudo ainda pior. O nome de Lydia Hanford também estava citado como responsável pelo processo de investigação interna inadequada. E naquele momento, ela nem desconfiava que estava prestes a ser chamada para depor. Não como chefe, mas como cúmplice, divisão de integridade pública, condado de Rivermount. Um alerta eletrônico acendeu na tela da capitã Helena Rourke, responsável por apagar incêndios internos havia mais de uma década. Era conhecida por resolver problemas antes que eles se tornassem problemas. Ao abrir o arquivo, ergueu a sobrancelha com tédio. Denúncia contra o sargento Ray Calder, feita por um civil chamado Evan Loring. Excesso de força, ameaças verbais, detenção sem causa. Para Rourke, tudo soava como o velho ritual de sempre. Alguém ferido no orgulho tentando enfrentar o sistema. Ela nem perdeu tempo vasculhando muito, já conhecia o padrão. Imprimiu o relatório e caminhou até o alojamento de Calder. Chamou-o num canto, como se tratasse de um favor entre velhos amigos. Ray, aquele sujeito de North Ridge, mandou uma reclamação dizendo que você passou do ponto. Calder bufou, como quem já tinha o script decorado. Aquele cara inventa história. Tava folgado, resistiu, ficou falando besteira, eu só contive. Meu parceiro viu tudo. Era tudo o que ela precisava ouvir. Rourke não investigava, roteirizava a defesa. Beleza. Só mantenha seu relatório complementar igual ao original. Peça para o Owen escrever a versão dele. Usem as palavras certas. E então a pergunta-chave. E a câmera? Travou. Arquivo corrompido. Essas porcarias nunca funcionam. Rourke assentiu como se fosse normal. E finalizou. Até o fim do expediente na minha mesa. Fecho isso como improcedente. E fechou. Em menos de 2 dias, ela produziu uma investigação tão superficial que chegava a ser um insulto ao papel utilizado. Não checou vizinhos, câmeras residenciais, nada. O relatório final era um manual de como evitar a verdade. Não há evidências que sustentem a alegação do Sr. Loring. O sargento Calder agiu dentro dos protocolos diante de um indivíduo potencialmente agressivo. Caso encerrado. Problema enterrado. Mas ela não imaginava que esse problema seria desenterrado diretamente em Washington e convertido em munição federal. Contra Calder e contra ela. A carta que destrói carreiras. O chefe de polícia Trenton Hale gostava de rotinas previsíveis. Café amargo, relatórios curtos e 1 hora de silêncio antes que o caos começasse. Mas naquela terça-feira, o silêncio morreu quando sua assistente entrou com um envelope que parecia até pesado demais para existir. Departamento de Justiça dos Ensino. Divisão de Direitos Civis. Hale sentiu o estômago afundar. Cartas assim não traziam alertas, trazia sentenças.
A leitura foi uma pancada. Investigação criminal federal possível. Violação da Lei 18 USC. Parágrafo 242. Vítima identificada como Evan Loring, agente investigado. Sargento Ray Calder. Mas então veio a frase que tirou o ar de Hale. A vítima é um agente especial federal atuando em missão no momento do incidente. Ele releu 3 vezes. Um agente federal. Eles haviam agredido um agente federal. E agora o DOJ exigia todos os áudios de rádio, rastreamento de GPS, gravações completas de bodycam, registros de despacho histórico de 15 anos do policial. Eles não estavam buscando um incidente, estavam buscando um padrão. Hale jogou o papel na mesa e chamou furioso. Mande a Capitã Rourke entrar, agora! Ela entrou com um sorriso satisfeito. Chefe, já finalizei o caso de Calder. Improcedente. Hale empurrou a carta para ela. Improcedente. Você nos colocou no colo do Departamento de Justiça. Seu protegido agrediu um agente federal, Helena. E agora eles estão vindo destruir este departamento. O rosto dela perdeu toda a cor, e ela percebeu, tarde demais, que sua faxina interna viraria prova de corrupção institucional. A entrevista que muda tudo, convencida de que ainda podia salvar o próprio pescoço, Rourke convocou Evan Loring para uma nova conversa. Mas Evan sabia exatamente o jogo. E foi pronto. Chegou elegante, com uma pasta de couro e uma calma que parecia calculada. A sala onde o colocaram era usada para suspeitos violentos, um gesto claro de intimidação. Rourke começou com desdém. Preciso esclarecer algumas inconsistências antes de fechar minha revisão. Ele abriu o caderno. Claro, minha declaração foi precisa. A frieza dele a irritou. Ela tentou diminuir o homem. Você correu 3 quilômetros fora do seu bairro. Por quê? Porque é permitido. E eu gosto da mudança de terreno. Ela insistia. Ele desmontava cada pergunta com serenidade cirúrgica. Até que perguntou, o que você faz da vida, Sr. Loring? Esperava que ele dissesse algo que pudesse usar contra ele, algo para desqualificar. Evan apenas sorriu de canto. Suponho que minha profissão me dê certa familiaridade com a lei. Enfiou a mão no bolso interno do blazer. Ela achou que fosse um gravador. Mas o que ele tirou foi um porta-identidade preto, que abriu sobre a mesa com um movimento suave. O silêncio ficou pesado. Um distintivo dourado. Autêntico. Oficial. Agente especial Evan Loring, Bureau Federal de Investigações. Rourke congelou. O rosto perdeu a cor. A garganta secou. Tudo o que ela havia dito. Cada insinuação racista, cada manipulação, cada tentativa de humilhação. Agora era prova, contra ela. O homem que ela tratou como suspeito era, na verdade, o tipo de pessoa a quem ela deveria ter pedido desculpas imediatamente. E o DOJ já estava a caminho. Tenente Lia Moretti ainda sentia o coração martelar dentro do peito. Tudo nela tremia. Não era raiva nem indignação. Era medo. Medo real. À sua frente, sentado com uma postura impecável, estava Hélio Carver, e ele não precisava levantar a voz para que qualquer pessoa entendesse quem tinha o controle da sala. Ele pousou lentamente uma identificação sobre a mesa. O brasão dourado refletiu a luz fria do teto, e a expressão dela se desfez em silêncio absoluto. Como eu disse, repetiu Hélio firme, sem pressa, o agente Barbosa ultrapassou cada limite legal possível. Fabricou um relato falso para encobrir a própria violência, e seu auxiliar, o oficial Moran, acompanhou tudo sem mover um dedo. Ele fez uma pausa curta.
precisa. Sua investigação preliminar. Os olhos dele a atravessaram. Não foi apenas incompetente. Foi seletivamente conveniente. Lia engoliu seco, a voz presa na garganta. Eu não sabia. Esse é exatamente o problema, interrompeu Hélio sem elevar o tom. Não sabia porque não quis olhar. Porque viu um homem escuro reclamando de abuso policial e concluiu a história antes de ouvir qualquer palavra. Você não buscou a verdade, só buscou proteger o seu. Cada frase era uma condenação em si. Ele recolheu o crachá, colocou-o no bolso interno do paletó e se levantou, encerrando o interrogatório como se fosse ele a autoridade superior. Minha notificação oficial já está com o Departamento Federal. Você e o comandante O'Connell receberão a visita deles muito em breve. Lia ficou imóvel, petrificada na cadeira, como se cada músculo tivesse sido travado de dentro para fora. Já tinha visto carreiras ruírem antes, mas nunca a própria. Na porta, Hélio parou por um instante e olhou por cima do ombro. Só uma última coisa. Ele inclinou levemente a cabeça. Você perguntou no início o que eu faço da vida. Eu investigo corrupção. Homens como Barbosa e as estruturas que os blindam. Ele saiu, deixando a sala como um túmulo aberto. 2 semanas depois, o aviso não veio por e-mail, não veio por telefonema. Veio em forma de 2 carros pretos estacionando diante do Departamento de Segurança de Hawthorne Ridge. 4 pessoas desceram, postura rígida, passos silenciosos, expressão de quem nunca perde tempo repetindo ordens. À frente deles, a doutora Amélia Crane, procuradora federal da Divisão de Garantias Constitucionais. Quase 40 anos, olhar analítico, uma presença que fazia qualquer sala encolher 2 centímetros. Não pediram autorização. Apenas exibiram um mandado federal. O comandante O'Connell empalideceu sem disfarçar. A jurisdição local foi encerrada, disse Crane. A partir de agora, assumimos tudo. Tomaram uma sala de reuniões e transformaram em base de operações. Primeiro nome convocado, oficial Dário Barbosa. Barbosa entrou com a arrogância treinada de quem sempre escapou de consequências. O representante sindical ao lado reforçava a confiança. Ele ainda acreditava que era só mais um teatro político. Ao ver Crane, ele sorriu de canto, subestimando-a de imediato. Oficial Barbosa, iniciou ela, colocando um documento à sua frente. Esta é a declaração escrita que o senhor entregou à tenente Moretti. Aqui, o senhor afirma que o cidadão Hélio Carver resistiu à abordagem e tentou fugir. Isso permanece sendo sua versão? Claro, disse ele, reclinando-se na cadeira. Fiz o que precisava para manter o controle da situação. Crane assentiu com calma. Um agente do FBI, sentado ao seu lado, digitou algo no notebook conectado ao monitor atrás dela. Interessante, murmurou ela, porque temos outra narrativa. O vídeo começou. A imagem vinha de uma câmera no peito. A câmera de Barbosa, supostamente defeituosa. Barbosa se ajeitou desconfortável. Minha câmera corrompeu o arquivo. Falei isso no relatório. Sim, concordou Crane sem tirar os olhos da tela. Mas o sistema que seu departamento comprou com verba federal tem backup automático em servidor criptografado, inclusive quando o oficial desliga a câmera. O silêncio ficou pesado. Na tela todos viram Barbosa avançar agressivamente. Viram Hélio, calmo, educado, mãos abertas. Viram o empurrão desnecessário. Viram o bastão sendo puxado e ouviram, com clareza cristalina, a frase que destruiu qualquer defesa. Vou te ensinar até onde você pode pisar. 2 golpes, um erro, um acerto violento.
Hélio caindo, e Barbosa gritando insultos enquanto o atacava no chão. Crane pausou no rosto do policial, congelado em puro ódio. Oficial Barbosa, poderia me mostrar onde exatamente o senhor identifica a resistência? Silêncio absoluto. Poderia apontar a parte deste vídeo que justifica o relato que o senhor entregou por escrito? O representante sindical sussurrou algo rápido, aflito. Barbosa nem reagiu. Estava hipnotizado pela própria queda. Perjúrio é crime federal, disse Crane. Agressão sob autoridade policial, mais ainda. O senhor tem noção do tamanho da pena? Foi ali que a arrogância evaporou. Ali que ele percebeu que não havia saída. A escavação. O caso de Hélio era só a primeira porta. Com acesso total aos servidores e arquivos, a equipe de Crane iniciou uma auditoria ampla. O que encontraram não foi só um policial violento. Foi um padrão de perseguição que se estendia por toda a carreira de 12 anos de Barbosa. 27 denúncias, disse um dos agentes, empilhando pastas na mesa, todas engavetadas. Começaram a ligar para cada vítima que constava nos arquivos. Muitos hesitaram no início. Medo, trauma, desconfiança. Mas ao ouvirem o nome Departamento Federal do outro lado da linha, abriram as portas, relataram, tremeram, choraram. E a verdade, finalmente, saiu debaixo do tapete onde havia sido escondida por tantos anos. O distrito policial de Lago Norte, em uma cidade marcada por contrastes, acordou com um ritmo estranho naquela manhã. Na porta principal, um homem de postura tranquila e expressão indecifrável esperava ser atendido. Chamava-se Dante Álvaro, e ninguém ali imaginava quem ele realmente era. Para os agentes, ele parecia apenas mais um morador revoltado que queria reclamar de alguma abordagem. Dois policiais, Sargento Rivas e Cabo Moura, vieram recebê-lo já impacientes, como quem prefere encerrar o assunto rápido. O sargento cruzou os braços e perguntou com descaso: "O que o senhor está precisando?" Dante não se exaltou, não tremeu, não desviou os olhos, apenas ergueu um envelope selado. "Arquivos internos que vocês ignoraram", disse com calma. Os dois policiais se entreolharam com deboche. Moura riu. "Amigo, isso aqui é delegacia, não caixa postal do governo." Dante manteve o mesmo tom sereno. "Sei exatamente onde estou." O clima mudou quando ele colocou o envelope em cima do balcão. Rivas, irritado, abriu o conteúdo sem cuidado e empalideceu. Eram relatórios detalhados de operações ilegais, movimentações fora do protocolo e denúncias arquivadas sem investigação. Tudo com datas, horários e nomes. "Quem te deu isso?" Rivas perguntou, tentando manter a postura. "Você", respondeu Dante, olhando diretamente para ele. Ou melhor, a sua própria arrogância. Moura tentou pegar o envelope de volta, mas Dante afastou a mão dele com um simples gesto. A porta ao fundo se abriu e o comandante da divisão, Leandro Nogueira, apareceu. Viu a cena, viu Dante e o reconheceu. No mesmo instante, seu rosto mudou. "Senhor!" Ele engoliu seco. "Não esperávamos uma visita do seu nível hoje." Os dois policiais ficaram confusos. Moura perguntou: "Comandante, o que está acontecendo?" Nogueira respirou fundo, ajustou o uniforme e declarou: "Vocês dois, prestem continência imediatamente." Eles não obedeceram de primeira, só ficaram imóveis, assustados.
Nogueira repetiu, agora mais firme. Contem-se, agora. Os policiais finalmente obedeceram, mesmo sem entender. Foi quando o comandante revelou o que todos ali jamais imaginariam. Senhores, este homem é diretor nacional da Agência de Integridade Interna. Ele comanda a auditoria que fiscaliza todas as forças policiais do país. Silêncio absoluto. Moura engoliu seco. Rivas recuou um passo. Dante, sem elevar a voz, completou. Estou aqui porque o que acontece neste distrito não é erro, é padrão. E padrões precisam ser quebrados. 2 agentes federais discretos entraram pela lateral, abrindo caminho para ele. Nogueira, suando, pediu desculpas pela atitude dos subordinados, mas Dante fez um pequeno gesto para ele parar. Não quero desculpas. Quero mudanças. Ele deixou mais documentos sobre a mesa. A partir de hoje, este distrito será reavaliado do zero. Cada ação, cada relatório, cada abordagem, nada passará despercebido. Em seguida, caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se e disse: E lembrem-se, o poder que vocês acham que têm só existe até alguém acender a luz. Dante saiu. Os agentes federais o acompanharam. O silêncio que ficou para trás era como uma sentença. Lá dentro, os 2 policiais ainda tremiam, tentando entender como tinham tratado com arrogância justamente o homem responsável por expor todo o sistema. E no fim daquele dia, na placa de entrada da delegacia, alguém havia colado um aviso simples. Transparência começa quando o medo muda de lado. As avaliações internas do Comando de Segurança Urbana de Valmont sempre pintaram o capitão Roderick Hale como um profissional exemplar. Nos relatórios, aparecia como proativo, eficiente e altamente confiável. Mas aquilo era apenas a superfície brilhante de um sistema cuidadosamente maquiado. O responsável por blindá-lo era diretor Julian Carver, chefe administrativo da corporação. Durante anos, foi ele quem aprovou o arquivamento de dezenas de denúncias contra Hale, sem sequer abrir um questionamento. Não importava o absurdo das acusações, nem a repetição assustadora do padrão. Todas eram engavetadas com a mesma frase que ele repetia para a imprensa: nada indica má conduta. Carver recebia relatórios estatísticos anuais mostrando discrepâncias raciais grotescas nas abordagens e no uso da força, números tão gritantes que saltavam aos olhos. Mesmo assim, nunca instituiu novas diretrizes, nem treinamento, nem qualquer revisão. Seu erro nunca foi agir. Seu erro foi não agir, criando um terreno fértil em que policiais como Hale floresciam sem limites. Sua prioridade não era justiça, era imagem pública. A peça que faltava ao governo federal surgiu de onde ninguém esperava. Um recruta novato, agente Lowell Vance, idealista e revoltado com o que presenciava, concordou em testemunhar. Sob juramento, revelou o que chamou de a parede de ferro, um pacto silencioso que impedia qualquer membro da corporação de denunciar abusos dos colegas. Contou como, sempre que Hale participava de uma ocorrência, surgiam falhas técnicas nas câmeras corporais, como se por coincidência elas esquecessem de funcionar. Vance revelou ainda uma conversa de vestiário, onde Sargento Doyle, rindo, descreveu como Hale colocou um cidadão no lugar durante uma abordagem violenta. Era exatamente o tipo de conduta que todos fingiam não ver.
Agora, o governo federal tinha tudo: provas estatísticas de disparidade racial, documentos mostrando manipulação de registros, evidências de omissão deliberada da chefia, testemunho interno confirmando a cultura criminosa, um rastro de abusos sistemáticos. Não era mais sobre um caso isolado, era a falência ética de todo o Departamento de Segurança de Valmont. A procuradora federal, Nadia Renard, e sua equipe, finalmente, tinham um arsenal suficiente para derrubar não só Hale, mas toda a cadeia de comando que o acobertou por anos. O dia da queda. 6 semanas após o início da Operação Federal, o chão de Valmont tremeu. Uma manhã fria, sala de instrução lotada. Hale, no centro, brincava e ria com colegas. Foi quando 2 agentes federais entraram. Não bateram na porta, não pediram licença. Chegaram até ele com firmeza calculada. Roderick Hale, você está preso por crimes federais. O tom era seco, impessoal. A risada de Hale morreu instantaneamente. Os policiais ao redor recuaram, como se o ar tivesse ficado pesado. As algemas estalaram atrás das costas dele, um som metálico que cortou a sala. Nenhum colega moveu um músculo, ninguém tentou defendê-lo. A parede de ferro ruía diante de todos. Hale foi escoltado para fora do prédio onde reinara por mais de 10 anos, não como comandante, mas como prisioneiro. E em vez da cadeia municipal, foi colocado em um carro preto rumo ao Tribunal Federal do Distrito Leste. A conferência final. Em uma sala fria e branca, Nadia Renard aguardava. O advogado de Hale chegou às pressas, suando. Renard abriu uma pasta grossa e começou. Este é o indiciamento formal do grande júri. Sua voz era um golpe após o outro. Violação de direitos civis em múltiplas ocorrências. Fraude documental ao alterar relatórios oficiais. Obstrução de justiça por manipulação e ocultação de gravações. Conspiração criminosa com membros da chefia para acobertamento. 13 acusações adicionais envolvendo prisões falsas e violência motivada por discriminação ao longo de 5 anos. Ela deslizou pilhas de documentos. Cada nome feriu Hale como um fantasma ressuscitado. Famílias destruídas, vidas alteradas, injustiças enterradas. Temos gravações, depoimentos dos seus próprios colegas, registros manipulados e estatísticas comprovadas, concluiu Renard. As evidências são absolutas. O advogado sussurrou algo em seu ouvido. Hale, devastado, apenas balançou a cabeça. Toda a arrogância desaparecera. Ele era apenas um homem quebrado. A limpeza. Enquanto Hale era fichado federalmente, a queda continuava. Julian Carver, o diretor que encobriu tudo, recebeu uma notificação urgente. Ele agora era alvo formal da investigação. Coronel Sinclair, supervisor de operações, também foi incluído. Ambos receberam o mesmo ultimato. Renunciem e cooperem, ou serão indiciados. Ao meio-dia, os dois já tinham entregado suas demissões. A estrutura de comando desmoronou em poucas horas. Foi uma decapitação completa, rápida, brutal, irreversível. 6 meses depois, a cidade de Valmont parecia outra. A queda de Hale provocou um terremoto político e moral. Ele agora era apenas o detento federal no 91. Z04, cumprindo 16 anos em regime fechado. O distintivo não o protegia. O uniforme cinza era o mesmo de todos, mas sua prisão foi apenas o começo.
O governo federal concluiu um relatório devastador de 160 páginas, descrevendo uma década de corrupção, racismo institucional e práticas abusivas. Isso resultou na assinatura de um acordo de supervisão federal, colocando o departamento sob monitoramento direto nos próximos 12 anos. As reformas foram profundas. Políticas de uso da força reescritas do zero, câmeras corporais com tecnologia anti-adulteração, novos protocolos obrigatórios de desescalada, auditorias independentes trimestrais, uma nova direção escolhida pelo monitor federal. Valmont renascia. Lenta, mas claramente. A cidade que antes fechava os olhos, agora enxergava tudo. E a queda de um único homem expôs a verdade que todos precisavam ver. Quando a lei finalmente chega, ela não pergunta quem você pensa que é, apenas mostra quem você realmente é. O departamento de polícia de Riverton Hills vivia há anos sob uma aparência de eficiência impecável. Uma fachada construída por relatórios manipulados e reuniões cuidadosamente orquestradas para impressionar a imprensa local. No coração dessa estrutura estava comandante Alden Shore, um homem que nunca levantara a voz, mas cujo silêncio sustentou uma cultura inteira de impunidade. Ele não criava monstros, apenas deixava que crescessem sem qualquer limite. Entre os nomes que prosperaram nesse ambiente estava Sargento Victor Rowland, conhecido internamente por ser resolutivo, um eufemismo para brutalidade seletiva. As avaliações internas exaltavam sua produtividade, ignorando o fato de que a maioria de suas prisões eficientes recaía sobre moradores negros dos mesmos 3 quarteirões. Shore, sempre com um sorriso brando e dedos cruzados atrás das costas, jamais questionou a repetição absurda das denúncias. Engavetava tudo automaticamente. O colapso começou com uma fonte improvável. Um recruta de 24 anos, indignado com o que testemunhava e cansado de ser instruído a esquecer o que via. Ele procurou os investigadores federais por conta própria e ofereceu depoimento sob juramento. Revelou o Código Cinza, um pacto silencioso que obrigava policiais a desligarem câmeras sempre que Rowland assumia o comando de uma ocorrência. Também descreveu uma conversa de vestiário em que um colega, rindo, contava como Rowland havia colocado um corredor metido em seu devido lugar. Esse corredor era Elias Navarro, analista federal que se tornara alvo apenas por estar correndo no bairro errado, na hora errada. Com o depoimento do recruta, as estatísticas raciais adulteradas e e-mails internos recuperados, o governo federal concluiu que não se tratava de um policial descontrolado, mas de um departamento inteiro que respirava abuso e expulsava qualquer tentativa de responsabilidade. 6 semanas depois, o dia da queda chegou. Era uma manhã fria quando 2 agentes federais entraram na sede do departamento de Riverton Hills. A conversa barulhenta dos policiais se dissolveu em segundos. Os agentes caminharam sem hesitar até a mesa de Victor Rowland. Sargento Rowland, você está preso por violações federais de direitos civis. O sorriso de costume sumiu. Ele mal teve tempo de tocar a xícara de café antes de ser algemado com precisão mecânica.
Naquele instante, ninguém riu, ninguém interveio, ninguém tentou defendê-lo. A muralha de silêncio finalmente rachara. Rowland foi levado a um sedã preto sem direito a despedidas ou olhares cúmplices, apenas rostos pálidos que temiam ser os próximos. No Tribunal Federal, aguardava-o a procuradora Lyanna Carter, com um dossiê pesado sobre a mesa. Ela abriu o documento sem pressa. Aqui está o que você fez e o que vamos provar. A lista era devastadora. Violação de direitos sob pretexto de lei, obstrução, ocultação deliberada de gravações, 12 acusações adicionais ligadas a prisões forjadas e violência seletiva. Cada folha trazia um nome que Rowland acreditara ter enterrado no esquecimento, mas estavam ali, ressuscitados com força de lei. O advogado dele sussurrou algo, mas Rowland apenas balançou a cabeça derrotado. Enquanto isso, nos fundos da mesma delegacia, uma segunda cena se desenrolava. O comandante Shore e o tenente Maddox recebiam cartas oficiais informando que eram alvos de investigação criminal. Tinham duas escolhas: renunciar e cooperar, ou enfrentar indiciamento. Ao meio-dia, ambos haviam renunciado. Toda a cúpula ruiu em horas. 6 meses depois, Riverton Hills era irreconhecível. As mudanças foram profundas. A divisão interna foi dissolvida e substituída por um conselho civil com poder real. A política de uso da força foi reescrita do zero. As câmeras corporais ganharam proteção antifraude e envio automático de alertas. Um monitor federal assumiu autoridade plena sobre contratações, demissões e diretrizes. O impacto mais marcante recaiu sobre as vítimas. Dezenas de condenações foram anuladas e um fundo milionário de compensação foi criado, reconhecendo oficialmente o desastre humano causado pela polícia local. Elias Navarro, que só queria voltar à sua rotina, estava novamente em sua mesa no escritório federal. Não buscou fama, entrevistas ou manchetes. Para ele, justiça sempre fora algo silencioso, quase burocrático, mas profundamente necessário. Numa tarde clara, decidiu correr novamente. O percurso o levou à mesma rua onde havia sido agredido, mas agora havia uma nova viatura ali, conduzida por uma jovem policial latina que conversava alegremente com moradores. Ela o viu se aproximando. Fez um aceno respeitoso. Ele retribuiu. Foi um gesto simples, mas dentro dele cabia um mundo inteiro de mudança. Elias não sentiu vitória nem ressentimento. Sentiu responsabilidade. Percebeu que justiça não era destruir um vilão, mas reconstruir tudo o que ele havia quebrado. Era ver um homem inocentado abraçando a família. Era ver um novo policial aprendendo a desescalar em vez de atacar. Era observar uma comunidade começando, pela primeira vez em muitos anos, a confiar naqueles que prometeram protegê-la. E você? O que significa justiça verdadeira para você? Compartilhe sua visão nos comentários. E não esqueça de seguir para mais histórias que importam.